Meu filho, começou já a semana pré-clássico, né? A semana que antecede um jogo que pro Sport é grande, pro Ceará vai ser grande também. Sabe por quê? Porque eu vou logo começar dizendo o seguinte pra vocês. Primeiro, apresentar a Lovinha que tá por aqui de novo. Pois é, Lovinha, pois é. Dando sorte, né? O pai dela, meu filho, que foi vaiado ontem na Ilha do Retiro. Não sei por que ele foi vaiado. Ô, Love, não se ajuda, né, cara? Assim, o pronunciamento que ele fez... tudo bem, eu sempre digo, cara, ele não pôde ter falado ali pra realmente ser o que todo mundo entendeu. Que, quem não quiser criticar, fica em casa e tal. Ele falou pra muitas pessoas ali, muitos torcedores que vão, que querem agredir, e aí eu abomino drasticamente um negócio desse. Mas, cara, o Wagner Love, por ser um cara experiente, o pênalti que ele bateu, a chance que ele teve contra o Juventude, numa reta final de campeonato, ele não tá jogando bola, aí junta com o pronunciamento, quando o Sport vinha de 5 jogos sem vencer, e ele teve a brilhante ideia de dar um pronunciamento desse, e deu margem para interpretação errada, é o que eu disse desde o dia que ele falou. Ele deu margem, sim, para uma interpretação errada do torcedor do Sport. Mas voltando para cá, gente, não esperem facilidade com o Ceará, não esperem que o Ceará vai abrir pro Sport, não esperem que o Ceará vai, não, mas tá multa aí, perdeu um do Avaí, vai... Se vocês bem conhecem a história do Sport, se vocês bem conhecem a história de clubes que estão mortos, mas quando enfrentam o Sport, principalmente quando é clássico, quando é um jogo grande, assim, que pode, inclusive, uma vitória colocar o Sport meio que, né, assim, com as duas mãos faltando só um dedo na Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Sport iria para 62 em caso de vitória sexta-feira, o Ceará não vai abrir, irmão. Agora, se bem que na lógica a gente pode colocar assim e dizer assim, pô, o Ceará, é melhor tu ter um Sport na Série A e tu na Série B sozinho assim, se bem que a Série B vai descer aí América Mineiro, Coritiba mais 2, pode ser Goiás, Cruzeiro, próprio Santos. Ou é melhor ter o Sport junto desses outros clubes todinho pra eu subir. Me parece meio óbvio. Claro que o Ceará, né, se fosse pensando como a gente pensa, era pra deixar o Sport subir. Já tá morto mesmo, mas o negócio não é esse. E não esperem dificuldade. Ou melhor, não esperem facilidade. Esperem uma dificuldade enorme contra o Ceará. Entende? Porque assim, eu particularmente tenho muitas ressalvas quando eu vejo jogos assim. O jogo por ser grande, mas pelo Ceará não estar disputando mais nada no campeonato, a não ser 2 pontos para se livrar da queda, eu não acredito que de maneira nenhuma, eu não acredito que o Sport vá lá e vai fazer um jogo bom, uma postura gigantesca, uma postura boa que tem que ter, porque o Ceará é um clube que tá perdendo pontos em casa, mas eles não estão jogando por jogar, isso é muito sincero, muito fato. A torcida já tá abandonando o time, pouca gente vai pro Castelão sexta-feira, vai ser no Castelão, mas, né, vai ser pouca gente, né, ainda bem que vai ser no Castelão, um campo melhor do que o PV, onde o Sport também jogou com o Ceará nessa temporada, empatou lá, né, não, perdeu 2 vezes que enfrentou o Ceará em Fortaleza. O que mais tem de importante para a gente começar a detalhar essa próxima partida do Sport é que o Sport hoje vive um momento muito superior ao Ceará, muito distinto. O Ceará hoje é uma equipe que não dá mais nenhuma gracinha para o torcedor rir. É um time que vai jogar a Série B de novo. Uma vergonha do Brasil é o Ceará, que eu acho que o torcedor deveria muito cobrar um elenco desse que é descompromissado com o objetivo claro da equipe. Um elenco que tem Eric, Jean Carlos, Janderson, contratou Saulo Mineiro, Christian Barleta, se bem que o Ceará gastou quase 10 milhões em 2 jogadores nessa segunda janela para tentar uma cartada final, deu em nada. Trocou o treinador, começou com o Mourinho, depois foi para Guto Ferreira, depois agora Wagner Mancini. Cara, assim, é uma bagunça o Ceará. A gestão do Ceará é uma bagunça. Aí você olha pro lado e vê assim, um Fortaleza na final de Sul-Americana, eu acho que você fica com quase depressão quando vê um negócio desse. O Sport não tem nada a ver, mas o Sport tem algo a ver sim. Porque o Sport precisa que essa fase deles continue para ver se o Sport traz uma vitória. O problema é o Sport ir lá e vencer. O problema é o Sport chegar no Castelão e conseguir uma vitória. E trazer 3 pontos, que eu acho que vem para Recife, obviamente, ainda depois, na outra semana, vai para Mirassol, para o interior paulista. Porque o jogo para o Sport vencer e engatar uma sequenciazinha de 9 jogos sem perder, com 4 vitórias e 5 empates, é nesse jogo agora contra o Ceará. É um jogo que é propício para que o Sport ganhe. Mas o Sport vai ganhar? O Sport vai conseguir? Olha pra mim, olha pra tu, olha pra Lovinha, olha pra tudo aí que tu tá, olha pra tua casa, pra televisão, pro celular, pro notebook, olha pra qualquer coisa. Pensa direitinho, pensa contigo. O Sport vai vencer o jogo? Nico, mas também não tem uma bola de cristal não, mas peraí. Pelo que o Sport tá apresentando, pelo que o Sport joga fora de casa, pelo que o Sport, pelo que significa esse Ceará morto numa Série B,
mas que quer complicar o Sport. Vocês acham que o Sport vai chegar lá e vai vencer? Eu não acredito, cara. Como eu não acreditei que o Sport ia vencer o Juventude, como não venceu, mas se portou melhor. Entende? O Sport foi com uma postura melhor, uma postura que eu não esperava que o Sport fosse, o Sport foi. O problema do Sport não é nem... mas vai conseguir vencer? Pode ter certeza que o Sport vai ter chances. Vai ter chances, porque o Ceará é uma bagunça, irmão. Wagner Mancini mistura. O Thiago Minhoca ontem no NE45 falou um pouco sobre isso. Ele disse que o Wagner Mancini tá colocando escalações estranhas já, testando algumas coisas para o ano que vem, se caso ele for ficar realmente. Mas contra o Sport é o jogo que eles vão querer dificultar. E eu não acredito numa vitória. O empate é ruim, porque se o Sport empatar contra o Ceará e trazer uma vitória contra o Mirassol, opa, ótimo, 4 pontos em 6 disputados. O problema é que o Sport não pode voltar com 2 pontos de 2 partidas que valem 6 pontos. É jogar 4 pontos no lixo, irmão. O que o Sport disputa hoje, o campeonato que o Sport disputa hoje, se fosse ao contrário, o Ceará viria aqui para vencer na Ilha do Retiro. E eu acredito que venceria sim o jogo, cara. Porque se fosse ao contrário, é claro que... Aí, vejam só, vocês, se fosse assim a gente, né? No caso do Ceará hoje, morto, 43 pontos, mesmo se ganhasse 5, chega a 61, não sobe mais, matematicamente tá perdido, tá morto de verdade. Aí se fosse a gente, o Ceará ali brigando pra subir, sabendo que uma vitória agora poderia colocar ele com o pé e meio na Série A, vocês acham que o Sport ia deixar? Vocês acham que o Sport ia pensar assim, opa, mas... Cara, é melhor não ter o Ceará no que vem, viu? A gente sobe mais fácil. Ou vocês acham que o Sport, e vocês, e a gente, ia querer dificultar a vida deles? É uma resposta muito óbvia, gente. Ninguém vai querer, não. Porque se isso acontece no futebol, é pouquíssimas vezes e raríssimas exceções. Agora, se o Ceará estivesse brigando por zona de rebaixamento, o Sport fosse enfrentar uma equipe depois, aí isso aí é tudo um monólogo, mas... Hoje é muito complicado o Sport vencer. Por incrível que pareça, é muito complicado o Sport vencer o Ceará fora. Mas é muito complicado mesmo. E não dá pra gente ficar aqui iludindo o torcedor, dizendo que vamos ganhar, que vamos não sei o quê. É melhor a gente assim, sem expectativa grande, para que o Sport lá e surpreenda. E tomara que surpreenda. E o seu técnico, Anderson Moreira, comece a analisar o seu time. Porque mais uma vez ele entrou com o time errado, o time não funcionou, aí ele volta com jogadores que eram para ser titulares e os jogadores são os melhores em campo. Felipe, que entrou muito bem, Fabrício Daniel entrou muito bem, Fábio Matheus já pedia passagem, foi titular, mas não era para ser ali como entrou o Fabinho e Fábio Matheus. Hoje já é Fábio Matheus e Felipe, porque Felipe organiza mais o jogo. Até Fábio Matheus cresceu mais no jogo com o Felipe do que com o Fabinho. O Fabinho foi melhor na lateral direita, porque o jogo dele no primeiro tempo, assim como todo o resto do time, foi horrível. Mas o de Fábio no primeiro tempo não foi tão ruim. Ele conseguiu marcar, ele conseguiu distribuir. O Negueba, Anderson Moreira, ele é ponta esquerda, ele não é ponta direita não. Ele entrou errado ao colocar Alan Ruiz lá na ponta esquerda, é um desperdício. Alan Ruiz tem que buscar a bola, é um jogador mais lento, mas é um cara cadenciado, um cara que tem chute. Um cara que quando tiver uma bola na entrada da área, ele vai chutar pro gol, o remate vai passar com perigo. Ele já decidiu 2 jogos pra gente, contra o Juventude ele empatou o jogo e ontem ele virou. É um cara que já é mais importante do que muitos jogadores que você, Anderson Moreira, deu oportunidade durante todo o ano. E não dá pra gente ficar o tempo todo passando pano. Ai, eu não passo, né? Eu não passo pano. Eu só vou começar a defender ou falar algumas coisas quando eu ver que tem critério ou quando eu ver que tem sentido. Mas defender o indefensável não dá. Que Anderson Moreira ajude o Sport a vencer sexta-feira, que já é muito difícil, ou pelo menos deixa os caminhos mais fáceis. Porque aí sim o Sport vai provar dentro de campo se vai vencer ou não. Não acredito numa vitória. Mas Anderson Moreira como técnico, como o gestor do elenco, dá pra colocar um time realmente ideal. Jogadores que jogam bola pelo momento, não por hierarquia, Anderson Moreira. E o Sport já não vai pro Felipinho pro jogo, né? Pode estrear e vai estrear Natan, que o Anderson Moreira já deixou uma deixa. Não, ele vai estrear, ele deve começar assim e tomara que ele faça o que ele tá fazendo no treino. Então a gente já vai ter uma estreia contra um Ceará, que é Natan, lateral esquerdo, que veio emprestado pelo Fortaleza pro Sport, que estava num time que foi rebaixado da Série C pra Série D. Mas é uma ótima contratação, contratação essa gerida por Jorge Andrade e Augusto Carreiras e assinada, obviamente, por Anderson Moreira e Yuri Romão. Coisa maravilhosa. Mas, diante disso, o time é Denis, Everton, Eduardo, porque... Não, desculpa, porque eu tava pensando que Natan não iria estrear, mas Anderson já deixou confirmado. O time é esse aqui, ó. Denis, fazer o quê, né? Vai colocar quem? Eu daria uma oportunidade pra Jordan, mas não vai, então eu vou pelo que é. Denis, Roberto Rosales, Rafael Thierry, Sabino se tiver ou não, Chico ou Alisson Cassiano. Eu ainda daria mais confiança ainda pra entrar de frente com o Alisson do que com o Chico, mas é
É um adendo do técnico. Na lateral esquerda, o Natan, que deve estrear. Fábio Matheus, Felipe, Alan Ruiz, Jorginho, Diego Souza e Fabrício Daniel. Esse é o time que eu entraria para o jogo contra o Ceará. Como Nicolas, Denis, Rosales, Thierry, Alisson Cassiano e o Natan. Fábio Matheus, Felipe, Alan Ruiz e Jorginho. E dois na frente com Diego Souza e Fabrício Daniel. Era o meu time para enfrentar o Ceará. Wagner Love banco, Edinho entrando no segundo tempo. Outros jogadores ali. Porque eu enxergo um Alan Ruiz com o Jorginho jogando juntos, pode dar certo. Jorginho é um cara de mais mobilidade, chega na área. Alan Ruiz é aquele cara que mais arma, aquele cara que tem um chute de média distância boa, aquele cara que vai achar um companheiro na área também, tem um trivela, tem uma qualidade. E os dois volantes para mim era Felipe e o Fábio Matheus. O Nicolas tá achando muito ofensivo, não? Não. Ou se não quisesse entrar com o Rosales, eu entraria com o Fabinho de lateral direito. Já que jogou bem, daria uma recomposição e uma cobertura ali ao volante que subisse, que era o Felipe. Que viraria ali uma espécie de segunda para terceiro volante e o Sport não perderia nada na partida, né? Esse é o caminho. São os melhores jogadores hoje em campo. Os melhores jogadores que estão escalados do meio para frente são os jogadores que estão entrando, decidindo e ajudando o Sport e o técnico a suar menos, né? Salvando a pelezinha do técnico, né? Esses jogadores. Então é isso, cara. Não esperem facilidade contra o Ceará. E aí vai de acordo com o que o técnico Anderson Moreira propor ir escalar como titulares para a partida. Aí sim a gente vê se vai ficar fácil, se não vai ganhar, se dá para vencer, se a gente vai torcer muito, que vai. Mas passa por esses dois próximos jogos fora de casa o acesso também. Não é só o Chapecoense. O Chapecoense meio que encaminhou para que esses próximos dois jogos não tivesse tanta pressão como já tem, entendeu? É assim, é só para amenizar o peso. E a gente aguarda para ver o que vai acontecer, tá bom, gente? Cheiro grande no coração, muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo aqui. Deixa o likezinho, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações. Não perde nada, a Lovinha tá por aqui, tamo juntão sempre. E ela sempre cai, mal criada. Feito pai.